parafuso todo mundo aperta, mas saber qual é o parafuso que precisa ser apertado, encontrar o que está realmente precisando ser ajustado, é coisa de especialista. E agora eu vou contar para você um pouquinho do que aconteceu no meu último trabalho presencial. Ela chegou querendo olhar para a versão triste versus a versão feliz dela. Simplesmente pedi para que ela escolhesse duas pessoas e posicionasse lá no centro, sem falar nada para ninguém. Logo, quase que imediatamente, a versão feliz começou a olhar para um ponto fixo. E esse ponto estava no chão. É uma pessoa que morreu. É uma tristeza, é um aborto. Bem, ao invés de ficar perguntando, eu simplesmente fico observando. Eu evito colocar algo, atribuir algo àquilo que está querendo ser visto. E aí, logo, a pessoa que representava a versão triste se afastou, virou de costas e ficou olhando para o nada. Então, eu esperei mais alguns minutos e coloquei um objeto para representar aquilo que estava ali. Era uma interrogação. E o meu trabalho tem muitas interrogações. Eu não tenho medo de não saber. Porque quando a gente não sabe, é quando a gente pode aprender. Então eu nunca entro sabendo de nada. Assim que eu botei o objeto, a pessoa que representava a parte dela triste, problemática, que não sabia o que estava representando, foi voltando. E aí eu perguntei: o que você sentiu? Por que você voltou? E ela disse: é porque alguma coisa parece que entrou aqui. Até então, eu não havia falado uma frase. Assim que ela voltou, ela imediatamente se curvou até o objeto e começou a olhar fixamente para aquele objeto. Eu não sabia de nada, continuei sem saber de nada, sem me incomodar com isso também. Aquilo foi ficando muito forte. E aí eu chamei uma pessoa e disse: você pode me ajudar? Se posicionou diante daquela versão ali. E aí ambas se olhavam como se houvesse algo contido, algo que não foi resolvido. Então eu coloquei algumas frases. Eu já tinha ideia do que poderia ser, mas as frases que eu coloquei eram genéricas, para não dar nenhuma pista do que é que poderia estar acontecendo ali. Assim que elas falaram a frase, uma falou, a outra falou, ambas sentiram alívio, tranquilidade. Eu coloquei mais uma frase, também genérica, também sem dar dicas. E aí, a pessoa que estava aqui representando aquilo que havia sido excluído disse: eu não consigo parar de olhar para a barriga dela. Então, nesse momento, as minhas suspeitas se confirmaram. Mas ainda assim, eu dei mais uma frase. E a frase foi certeira. A pessoa que estava aqui, que era a pessoa que estava sendo trabalhada e que nesse momento só estava assistindo, ela reconheceu o que estava acontecendo ali. Imediatamente, ela abraçou aquilo que estava ali, que representava uma filha que não veio. E ela disse que só vinha assim para ela: minha filha, minha filha, minha filha. Então, às vezes, algumas histórias moram dentro de nós e nos adoecem. E essa doença pode ser tristeza, pode ser uma doença mais grave, pode ser uma vontade de desistir da vida, pode ser como se sentir num beco sem saída. E é um trabalho como esse, que respeita o movimento, que respeita, que ouve o corpo, sem julgar, sem se antecipar. Muitas vezes é tudo o que você precisa para liberar camadas de dor que até hoje permanecem aí, sem que ninguém tenha dado oportunidade para ser vista de forma isenta, de forma natural.